Uma das coisas mais fortes que eu trago para as meninas lá dentro do VDP é que tem muito psico que começa tentando vender a psicologia a partir da venda. Mas não é a partir da venda que a gente vende a psicologia. Como assim, Fran? Não é a partir da venda que a gente vende? Não estou entendendo essa parada. Psicologia, a gente não só vende. Psicologia, primeiro, a gente vive. Depois, a gente vende. Porque aí o nosso processo se torna muito mais íntegro, alinhado, congruente. Então, qual é o antídoto? O antídoto é você entender que psicologia, primeiro, você vive. Depois, você vende. O que significa isso, Fran? Significa que a gente ensina muitas coisas para os nossos pacientes, alinha muitas coisas para os nossos pacientes, mas, no geral, a gente não aplica muitos desses ensinamentos em nós mesmos, na nossa própria vida. O paciente chega cheio de sonhos, desejos, objetivos. O que a gente faz? A gente trabalha para ajudar esse paciente de todas as maneiras possíveis e imagináveis para que ele faça a vida dele valer muito a pena. E o que a gente faz com a nossa vida numa boa parte do caminho? A gente esquece de fazer tudo que precisa e mais para que ela também valha muito a pena. Então, muitas vezes, a gente até fala, mas não vive aquilo que a gente fala. E não tem nada que te dê mais autoconfiança do que falar daquilo que você vive. Por isso que é gostoso você falar de algo que você conhece muito, que você experienciou. Por quê? Porque aquilo já faz parte de você. Mas uma boa parte das vezes a gente está trabalhando coisas com o outro que a gente sabe que deveria estar implementando na gente e a gente simplesmente não está. Ou seja, será que a gente está vivendo a psicologia antes de vender? Ou será que a gente simplesmente está vendendo e tem muito psico que está aí mal, detonado, arrasado, bagunçado, embaralhado, descrente e que está vendendo o quê? Alegria, felicidade, sei lá, transformação de vida. Tá errado? Não é nem que tá errado, mas está incongruente. Se você tem todo esse conhecimento capaz de gerar transformação na vida de outra pessoa, por que você não usa esse conhecimento para gerar transformação na tua vida? Isso é viver a psicologia antes de vendê-la. Você tem um conhecimento que transforma vidas. Você tem um conhecimento que salva vidas. Ontem a gente estava falando disso justamente lá dentro da nossa aula com a turma, ontem era a turma 8 do VDP. A gente tem um conhecimento que tem o poder de salvar vidas. Por que a gente não usa a nosso favor? É tipo, eu tenho aqui o remedinho para a dor, e você tá com a dor e não usa o remédio. Por que não? Quantos recursos você utiliza que você poderia trazer para você e não traz? Aí fica lá o psico cheio do mimimi reclamando, reclama que as pessoas não agendam, reclama que as pessoas não se interessam, reclama que as pessoas não interagem nos seus posts. Mas ele está incongruente, sabe por quê? Porque nós não podemos ser o profissional da reclamação. Nós somos o profissional da solução. E a gente esquece. E aí a nossa presença, ela se torna incômoda. A nossa energia não é agradável para as pessoas, porque sim, a gente sabe que as pessoas se conectam também com a nossa energia, com a nossa forma de conduzir, com a nossa forma de conversar, com a nossa postura, nosso tom de voz. Tudo isso faz com que as pessoas se aproximem mais ou menos da gente. Aí pensa você que é o profissional que só reclama, é o profissional do mimimi, é o profissional que fica dando alfinetada nas pessoas lá no teu Instagram, dizendo que a pessoa gasta não sei quanto na pizza, mas não gasta não sei quanto na terapia. Cara, tanto faz, o dinheiro é da pessoa, ela gasta no que ela quiser, a gente não tem nada a ver com isso. E se a pessoa não está investindo no teu serviço é porque ela não viu valor ainda. Ela talvez está vendo mais valor na pizza do final de semana do que no teu serviço. É você que precisa melhorar, não é a pessoa. Tá tudo bem. Só que a gente prefere terceirizar muitas das vezes. As pessoas não valorizam. Não é que as pessoas não valorizam, elas nem conhecem. Muitas delas nem conhecem, nem sabem o poder de transformação que a nossa profissão tem e cabe a nós ensinar isso. Cabe a nós divulgar tudo isso. A gente quer que a pessoa simplesmente adivinhe, descubra, se encante com a psicologia que ela nem conhece. Isso não é viver a psicologia antes de vender. Isso pode ser chamado de desculpa mesmo. De desculpa, sei lá, de recalque, de frustração, de proteção, de autossabotagem. A gente pode trazer várias palavras para definir. Aí sabe o que acontece? A gente desmorona com cada não que a gente escuta. Mas quando o nosso paciente escuta um não, ele vem e a gente, não, bora lá, vamos alinhar essa parada. A gente fortalece essa pessoa. Aí a gente escuta um não, a gente se enfia dentro de um buraco. E lá a gente fica. A gente duvida o tempo todo que a gente é capaz e foca só nos problemas e a gente acha que vai super prosperar. Esse caminho é o caminho incongruente para quem quer viver a psicologia.
Lembra que o antídoto é: psicologia primeiro a gente vive, depois a gente vende. Imagina você utilizando todas as técnicas, recursos e conhecimentos que você tem acerca do ser humano para aplicar na tua própria vida, nas tuas relações, na tua casa, na tua organização de tempo, finanças, objetivos. Imagina que pessoa você se torna. Que pessoa extraordinária você se torna. Não é à toa que eu chamo as minhas psicos do VDP de psicos extraordinárias. Porque elas realmente são. Elas fazem o que a grande maioria dos profissionais não faz. Elas aprendem a viver a psicologia para depois vender. E elas entregam um serviço que é mais do que de qualidade, ou seja, elas são realmente extraordinárias. Se pergunte em qual momento você vai decidir ser também uma psico extraordinária, uma pessoa extraordinária, que é aquela que faz além da média, além do básico, além do que todo mundo faz. Sabe aquela frase de mãe, você não é todo mundo? Lembra disso. Ah, mas ninguém prospera na psicologia. Ah, tá todo mundo com problema na psicologia. Não, todo mundo não. Você não precisa ser todo mundo. Quebra esse padrão. Sai desse ciclo de reforçar cada vez mais, ou melhor, de alimentar cada vez mais o inimigo que te mantém ali. É o pensamento de escassez que faz com que a gente se mantenha cada vez mais na escassez. Cuidado com isso. Trabalhe o pensamento de prosperidade e de abundância. Mas não é para você ficar sentadinha com o bumbum na cadeira mentalizando que tudo vai acontecer para você. Não vai. Pensamento positivo não faz milagre. Mas ele nos ajuda a impulsionar para a ação. Ele faz com que a gente tenha pelo menos o desejo de dar os primeiros passos. Se você nem pensa positivo, ou seja, você nem pensa que é possível, você já nem age. Então, sim, o pensamento positivo auxilia, claro, ele não faz milagre, não, mas ele te auxilia a querer se movimentar na direção de algo aí que você deseja conquistar. Então, trabalhar isso é fundamental.